Salve, salve moçada! Estamos de volta aqui na torre para mais uma videoaula sobre ondas. Lembrando que a gente está montando um curso completo sobre todo o conteúdo de ondas, tudo de graça para ti aqui no canal. Essa é uma playlist que está em construção, tu pode assistir ela desde o início ou tu pode assistir ela a partir do vídeo que te interessar. Mas o importante para tu não perder nenhuma das nossas atualizações é estar inscrito no nosso canal. Além de receber as atualizações, a tua inscrição, galera, nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Então, galera, te inscreve no canal, isso dá uma baita força para o projeto continuar e tu tá sempre recebendo as videoaulas aí quentinhas na tua casa. E nessa aula a gente vai conhecer as propriedades das ondas, ou seja, eu vou trazer aqui para vocês as grandezas físicas que são importantes, são significativas para o estudo de ondas. Em outras palavras, eu vou dizer quem é quem, vou dar nome aos bois. E para fazer isso, eu vou trazer o exemplo da onda que se propaga em uma corda. Imagina que eu tenho a seguinte situação. Tenho uma corda, numa extremidade ela está presa a uma parede e na outra extremidade ela está segura pela minha mão. Eu estou produzindo com a minha mão pulsos de ondas, perturbações frequentes e sucessivas. Ou seja, estou produzindo uma onda periódica nessa corda, ou simplesmente uma onda, correto? Então estou lá produzindo a minha onda periódica, estou produzindo a minha onda, e em algum momento eu tiro uma fotografia dessa onda. E o esquema dessa fotografia, simplificado é claro, está aí no quadro para vocês, para a gente começar a conhecer as propriedades de uma onda. A primeira propriedade que eu vou trazer para vocês é a posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? Imagina que a minha corda estivesse perfeitamente esticada, perfeitamente na horizontal, e eu não estivesse produzindo nenhuma perturbação nela, ou seja, eu não estou produzindo nenhuma oscilação, não tem nenhuma oscilação se propagando pela essa corda. Ela está completamente na horizontal, sem nenhuma perturbação se propagando. Eu vou dizer então que todos os pontos estão na posição de equilíbrio. Essa linha horizontal ocupada pela corda é a posição de equilíbrio, correto? Em algum momento durante a oscilação, todos os pontos vão passar pela posição de equilíbrio, correto? Pode ver aí que a posição de equilíbrio ela é como se fosse um eixo de simetria na onda. Se eu olho da posição de equilíbrio para cima e olho da posição de equilíbrio para baixo, eu vou ver o mesmo padrão, ou seja, há aí uma simetria a partir da posição de equilíbrio. Então, essa é a primeira grandeza, posição de equilíbrio. Usando a posição de equilíbrio como referência, a gente vai definir três outras propriedades de uma onda, e a primeira delas é o pico ou crista da onda. O que é a crista? É o ponto de máximo afastamento superior que a onda tem em relação à posição de equilíbrio. Em outras palavras, a crista é o ponto mais alto da onda. E o que é o vale? O vale é a mesma coisa que a crista, só que o contrário, para baixo. É o ponto de máximo afastamento inferior da onda em relação à posição de equilíbrio. Em outras palavras, se tu preferir simplificar, o vale é o ponto mais baixo da onda. E a terceira propriedade que eu defino usando a posição de equilíbrio como ponto de referência é a amplitude de uma onda. O que é a amplitude? É a distância da posição de equilíbrio até a crista da onda ou a distância da posição de equilíbrio até o vale. Moçada, amplitude é uma distância. Distância no sistema internacional, não vai esquecer que a unidade é o metro. Pode aparecer outra unidade nas questões? Sim, mas a oficial do sistema internacional é o metro. Também não vai cometer o seguinte erro, tá? Que é comum o pessoal se equivocar, se confundir. A amplitude não é a distância do vale até o pico. Não é. Isso aí são duas amplitudes, correto? A amplitude sempre é da posição de equilíbrio para cima até a crista ou da posição de equilíbrio até o vale. Sendo a onda um movimento periódico, ela tem que ter, olha só, um período, né? Movimento periódico tem que ter período. E a definição de período está aí no quadro para vocês. Período é o tempo de uma oscilação completa, ou, se tu preferir, o tempo de um ciclo. Moçada, período é tempo, portanto, no sistema internacional é medido em segundos. No nosso dia a dia são muito os movimentos que são periódicos, ou seja, que eles levam um certo tempo para começarem a se repetir. Por exemplo, vamos pegar o ponteiro dos segundos de um relógio.
O ponteiro dos segundos de um relógio, ele executa uma volta a cada 60 segundos. Portanto, o ponteiro do relógio tem um período, o dos segundos, tem um período de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Depois de 60 segundos, ele completa uma volta e esse movimento passa a se repetir. Outro exemplo é o movimento de rotação da Terra ao redor do próprio eixo, que dá a sensação da passagem do dia. O período de rotação da Terra é de 24 horas. Depois de 24 horas, tudo se repete. Ou de rotação da Terra ao redor do Sol, que é de 365 dias ou um ano. Correto? Então, período, tempo de uma oscilação, de um ciclo, de uma revolução completa. Perfeito? Matematicamente, eu posso determinar o período dividindo o tempo pelo número de oscilações. Vamos pegar um exemplo e vamos fazer para a gente entender melhor. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação, eu tenho 10 ciclos em 20 segundos, por exemplo. Então eu quero calcular o período. Eu pego 20 segundos, que é o tempo dos 10 ciclos, e divido por 10. 20 dividido por 10 vai me dar que o período de cada ciclo é de 2 segundos. Perfeito? Então o período, tá aí a definição matemática no quadro para ti, é o tempo dividido pelo número de oscilações. Uma outra propriedade importante para as ondas é a sua frequência, que é o número de oscilações em determinado intervalo de tempo. Se eu quiser calcular a frequência, eu vou pegar o número de oscilações e vou dividir pelo intervalo de tempo. Então vou pegar os mesmos valores que eu usei quando eu calculei o período naquele meu exemplo e vou calcular a frequência para a mesma situação, lembrando que eu tinha 10 oscilações de uma onda no intervalo de tempo de 20 segundos. Para calcular a frequência, eu vou pegar 10 oscilações e vou dividir por 20, número de oscilações dividido pelo tempo total de todas as oscilações, e vou ver que vai dar 0,5, 10 dividido por 20 deu 0,5, 0,5 o quê? A unidade que sai daí é 1 sobre segundo. O que significa 1 sobre segundo, né? Eu posso ler isso de outra maneira, significa 5 ciclos por segundo, 0,5 Hz. É isso aí, moçada. 1 sobre segundo é a unidade de frequência que recebe o nome de Hertz. Beleza? Então, 0,5 Hz significa que em 1 segundo essa onda executa 0,5 oscilações, ou seja, 1 segundo não é tempo suficiente para ela completar uma oscilação inteira. Ela faz só meia oscilação, porque ela precisa de 2 segundos para fazer uma oscilação completa, segundo o período que eu tinha calculado anteriormente, lembra? O período eram 2 segundos. Então, a frequência é de 0,5 Hz, quer dizer que a onda faz meia oscilação por segundo. Se eu tiver um outro exemplo, posso pegar uma onda que tem uma frequência de 60 Hz, por exemplo. Uma frequência bem maior do que a do exemplo anterior. 60 Hz significa que essa onda faz 60 ciclos a cada segundo. Eu vou deixar passar 1 segundo e a onda vai ter completado 60 oscilações nesse 1 segundo. Percebam que existe aí uma relação entre período e frequência. Se tu olhar as fórmulas, o período é o tempo dividido pelo número de ciclos e a frequência é o número de ciclos dividido pelo tempo. Analisando essas duas equações, eu consigo perceber que há uma relação entre período e frequência, que o período é o inverso da frequência ou vice-versa, né? A frequência é o inverso do período. Então essa é uma relação que pode ser bastante útil para a gente no futuro. Perceba o seguinte, moçada, período e frequência não são a mesma coisa, são parecidos, mas não são a mesma coisa. Período é o tempo que a onda precisa para completar uma oscilação. Eu vou disparar o meu cronômetro, vou deixar ela completar uma oscilação, vou parar o cronômetro e vou ver quanto tempo levou para ela completar uma oscilação. A frequência eu vou disparar o cronômetro, eu vou dar 1 segundo para a minha onda e vou ver quantas oscilações ela conseguiu completar nesse 1 segundo. Perfeito? Há uma diferença, não são exatamente a mesma coisa. Período é tempo de uma oscilação, se mede em segundos. Frequência é número de oscilações por segundo, se tu usar a unidade do sistema internacional, portanto é Hertz. Outra propriedade importantíssima, essa sim bem característica do estudo de ondas, é o comprimento de onda, que é a distância a partir da qual a onda começa a se repetir.
Ou então a distância entre dois pontos idênticos da onda. Por exemplo, pode ser a distância entre dois picos. Eu saio de um pico aqui, o primeiro ponto de referência, vou andando pela onda e quando chegar no próximo pico, a partir daí a onda vai começar a se repetir. Então a distância entre esses dois picos é o comprimento da onda, ou o comprimento de onda é o tamanho de uma única oscilação. A distância, esse comprimento de onda, não é obrigatoriamente a distância entre dois picos. Tu pode usar o pico como referência, mas na verdade tu pode usar qualquer outro ponto como referência. Pode ser a distância entre dois vales ou a distância entre qualquer outros dois pontos idênticos. Lembrando que é uma distância, portanto tem que ter unidade de distância e no sistema internacional distância se mede em metros. O comprimento de onda geralmente é representado por essa letrinha grega que tu tá vendo aí, que se chama lambda, beleza? Então tu vai ouvir falar de lambda, que é a letra grega que representa o comprimento de onda, o tamanho, a distância de uma oscilação, a distância entre dois pontos idênticos de uma onda. Para finalizar, a gente vai definir a velocidade de propagação de uma onda. E para fazer isso, eu vou usar a equação da velocidade escalar média, que é dada por velocidade igual a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Essa aí é um clássico da física, né? Velocidade é distância dividido por tempo. Olha só, se eu deixar passar um tempo que corresponde a um período de oscilação, ou seja, eu vou deixar tempo suficiente para a onda completar uma oscilação, ela vai ter percorrido uma distância que corresponde à distância de uma oscilação, que é quem? O comprimento de onda. Com isso, eu consigo reescrever a equação da velocidade, substituindo a distância pelo comprimento de onda, porque ela andou uma oscilação completa, um comprimento de onda, e substituo o tempo pelo período, porque eu dei tempo, eu deixei passar o tempo de uma oscilação para ela percorrer a distância correspondente a um comprimento de onda. Portanto, a equação fica velocidade igual a lambda dividido por período. Se eu lembrar que a frequência é o inverso do período, eu estou remanejando aí os termos da equação para tu perceber o seguinte, que eu posso reescrever essa equação como sendo V igual a lambda vezes F. Velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa aí, moçada, é a deliciosa fórmula do vamos lamber a ferida. Com isso tu não esquece, vamos lamber a ferida. V igual a lambda vezes F. Velocidade igual a lambda, comprimento de onda, vezes frequência. Essa equação aí é conhecida como a equação fundamental da onda. Se tu ouvir falar em algum livro-texto nos teus estudos, tá? É a equação fundamental de uma onda V igual a lambda F. Vamos lamber a ferida. Delícia, tu nunca mais vai esquecer, sem contar que vai morrer de nojo. Quem define a velocidade de propagação de uma onda é o meio de propagação. Moçada, a velocidade é função do meio. Se uma onda se propagar em um mesmo meio, ela vai ter sempre a mesma velocidade. Se tu quiser que a velocidade da onda mude, tu vai precisar mudar de meio de propagação ou mudar as características do meio onde ela está. Precisa mudar o meio para mudar a velocidade. Quem define a velocidade de propagação é o meio. E olha só, se a onda estiver no mesmo meio, tá? Ela vai ter sempre a mesma velocidade e aí tu vai poder perceber uma relação importante entre a frequência de uma onda e o seu comprimento de onda quando a velocidade for constante. Comprimento de onda e frequência são, nesse caso de velocidade constante, inversamente proporcionais. Se eu aumentar a frequência de uma onda, eu vou diminuir o comprimento de onda. Se eu tiver mais ciclos por segundo, eu vou ter menor comprimento de onda. A onda vai ficar mais curta. Se eu tiver menor frequência, menos ciclos a cada segundo, a cada intervalo de tempo, eu vou aumentar o comprimento de onda. Então a onda vai ficar mais longa quando eu diminuir a frequência. Perfeito? Não esquece então que quando a velocidade for constante, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Isso aí com certeza vai aparecer mais para frente nas nossas aulas e com certeza
vai aparecer nos teus exercícios. Então te liga nessa relação. Por essa aula, moçada, era isso. Eu me despeço por aqui, mas não sem antes pedir aquele teu joinha aí embaixo, pedir que tu compartilhe o vídeo se tu gostou. Muito importante, se tu ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aí embaixo que eu te respondo. Eu fui nessa, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço, falou!